não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal Tranquilo? Então, vamos apoiar nosso canal, apoiar nosso presidente, sempre buscando um Brasil melhor. Sigam nas redes sociais, que a gente sempre faz bastante postagem lá no canal. Compartilhe, comente, curta e seja membro do canal ou apoie o nosso canal. Os links estão aí na descrição do vídeo. Precisamos muito do apoio de todos vocês para continuar lutando por um Brasil melhor, um Brasil conservador. Tranquilo? Então é isso aí. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! No caso de Descartes, tem muitos filósofos que você só pode investigar isso por meio imaginativo. Você tem que supor e tentar recompor a biografia mental do cara para isso. Mas no caso de Descartes nós temos todos os documentos. Não só ele escreve essa autobiografia interior, como ele nos deixa uma narrativa dos 3 sonhos que para ele foram o capítulo decisivo da sua vida. Então, bom, só não entende quem não quer, né? Em geral, esses 3 sonhos parecem tão enigmáticos que, das duas, uma, ou você parte para um psicologismo total, ou você esquece aquele assunto e considera aquilo apenas, vamos dizer, um acontecimento biográfico que não tem importância para a interpretação da filosofia final. A maior parte dos intérpretes pegam esses 3 sonhos e varam para baixo do tapete porque não sabem o que fazer com eles. Outros, como o próprio Maxime Leroy, tentam chegar a uma compreensão psicológica. Ele queria tanto entender isso que ele mandou os sonhos para o Freud, pedindo que o Freud interpretasse. Freud já estava muito velho, cansado, mas mesmo assim prestou atenção e deu uma resposta muito gentil, dizendo o seguinte: olha, uma interpretação não dá para fazer, porque todo o meu método foi desenvolvido para analisar o paciente vivo e presente no consultório, né, e não para analisar documentos escritos. Porém, uma coisa é certa: esse tipo de sonhos é o que eu chamo sonhos vindo do alto. Sonhos vindo do alto não quer dizer revelações divinas, quer dizer apenas sonhos que vêm, vamos dizer, da parte mais alta da inteligência do sujeito. Não vem propriamente do id, né? E que, portanto, tem, vamos dizer, uma função estruturante sobre o resto da psique. Então, muito bem, se são sonhos vindo do alto, então isso significa que eles dão uma indicação bastante precisa de quais eram os temas mais altos e complexos que estavam se agitando na cabeça de René Descartes naquele momento. Muito bem, eu não vou aqui reproduzir toda a análise que eu faço dos sonhos, mas a minha conclusão é o seguinte: na exposição que Descartes faz da sua filosofia, nas Meditações de Filosofia primeiro, que são o seu livro mais importante, ele recorre à hipótese, uma hipótese que ele chama do gênio mau. Então ele diz: vamos supor que eu esteja enganado em tudo, porque quem criou o mundo foi um gênio mau, um verdadeiro espírito de porco universal, tá certo? Que criou todas essas impressões sensíveis só para me enganar, tá certo? E ele, então, ele começa a elaborar esta hipótese. E eu pensei o seguinte, falei, bom, a maior parte dos intérpretes considera, inclusive Marcel Guerroux, considera o gênio mau um artifício literário, ou até um artifício cognitivo inventado por Descartes para expor ideias filosóficas. Porém, analisando aqueles sonhos que ele teve aos 20 e poucos anos, você vê que o gênio mau estava presente e que em algum momento ele realmente se sentiu enganado por um gênio mau. E ele expressa isso no primeiro dos sonhos de uma maneira totalmente ambígua e paradoxal. Ele diz que ele estava indo para uma igreja para rezar, e que no meio disso aparece um vento muito forte que o está empurrando na direção da igreja.
E ele interpreta este vento como sendo o gênio mau. Note bem, o vento é um símbolo tradicional do Espírito Santo, né? Tá certo? E o vento, se o está impelindo para ir à igreja, então ele está fazendo o serviço normal e habitual do Espírito Santo, que é impelir as pessoas a fazer exatamente isso. Mas ele interpreta aquele vento como sendo o gênio mau. No meio do caminho, ele passa por uma pessoa que ele esquece de cumprimentar, e daí ele fica muito preocupado, esqueci de cumprimentar aquela pessoa, tenho que voltar e cumprimentar. Então ele volta e cumprimenta. Depois, daí começa o vento de novo, e o vento é tão forte que ele não consegue se apoiar no seu pé direito, só o pé esquerdo está funcionando. E o Freud diz que o pé esquerdo é tradicionalmente um símbolo do que é a transgressão. Então, um comportamento transgressivo. Quando ele está indo de novo para a igreja, impelido pelo vento, tem uma segunda pessoa que o chama e diz: olha, eu trouxe aqui um presente para você, né, de uma outra cidade, uma outra pessoa mandou um presente, esse presente é um melão. Na época, os melões dessa região tinham a fama de ser os melhores do mundo. Então, o Freud diz, bom, o melão representa, evidentemente, algum objeto de prazer, algo que ele gostava muito, tá certo? E Descartes, ele interpreta o melão como representando a solidão que ele desejava para poder se dedicar às suas investigações. E, bom, essa interpretação parece um pouco forçada. O melão certamente devia significar algo até mais atrativo do que a mera solidão. Então, o que me pareceu ali é o seguinte, a narração está invertida. Quer dizer, ele coloca, vamos dizer, a ação do Espírito Santo que o está empurrando para ir na igreja, ele interpreta como se fosse o diabo. E a tentação do mundanismo, quer dizer, você deixa de ir na igreja só para você cumprimentar uma pessoa, quer dizer, um ato de, é o que a igreja chama de respeito humano. Né? Você deixa de atender ao chamado de Espírito para atender a uma obrigação mundana, né? E depois, para ir atrás de um objeto de prazer. Então, quando ele interpreta o vento como sendo espírito maligno, me parece que ele está invertendo as coisas. A mesma inversão aparece depois nos outros sonhos. No segundo sonho, ele está fechado no seu quarto, quando ele ouve um estrondo que parece uma tempestade como a do sonho anterior. Quer dizer, os sonhos um continua no outro, né? Só que daí começa a aparecer uma série de luzinhas dentro do quarto, e ele sente que ele está abrigado dentro do quarto, isolado, portanto, da tormenta. Então, ora, na medida em que o vento simbolizava o espírito, você vê aí um conflito entre o espírito e a mente individual de René Descartes, a mente pensante. A mente pensante é o quarto onde ele se fecha. E as luzinhas separadas são os vários conceitos que ele vai usar para pensar. Então você tem, vamos dizer, um conflito entre o apelo do espírito e o desejo da mente de dominar a situação. Essa interpretação me parece bastante óbvia, quase inquestionável. Então, conclusão. Descartes estava realmente com medo do gênio mau, mas ele estava identificando o gênio mau na direção contrária. Então, o gênio mau para ele é aquilo que está fora e acima da sua mente. E o domínio onde ele busca abrigo é a mente fechada em si mesma, quer dizer, a mente raciocinante. Então, resultado, o gênio mau não é um artifício literário. O gênio mau é o problema das meditações. Então, bom, então temos que inverter essas interpretações clássicas, tá certo? E dizer qual é o problema de que as meditações estão tratando realmente. Não é só o problema de uma dúvida intelectiva, é o problema de um drama teológico, no fim das contas.
o medo do diabo, o medo da danação, tá certo? E a dificuldade de conceber de que lado está Deus e de que lado está o diabo. Problema quase inevitável quando você frequentou profundamente ambientes católicos e ambientes protestantes, tá certo? E você não tem certeza de qual está certo, né? Então, no fim das contas, o problema do Descartes, o medo que ele tem do gênio mau, do engano total e universal, é o medo daquilo que na religião se chama a segunda morte, a morte da alma. E este é o tema central das meditações. Então essa foi a interpretação que eu dei. Note bem que, em momento algum, eu caí na tentação de psicologizar, né? Eu estou dizendo que o filósofo mascarado mascarou a sua problemática filosófica numa segunda problemática, por assim dizer, mais manejável e menos atemorizante. O indivíduo tem um problema teológico terrível e ele expõe aquilo como se fosse apenas um dilema epistemológico e procura tratá-lo por meios epistemológicos, como quem estivesse tentando vencer o diabo na base da discussão lógica, que é a situação que já foi vivida por Dante, né? Dante, quando visita o inferno, ele conversa com o diabo e vê que o diabo é muito mais inteligente que ele, né? Que o diabo tem um raciocínio lógico muito mais perfeito que ele, e o diabo ri da cara dele e diz: forse tu não pensaste que o lógico fosse. Você não sabia que eu era lógico também. Então é a mesma situação, quer dizer, você terçar argumentos com o diabo na base da lógica é um recurso absolutamente impotente. Quer dizer, a defesa contra o diabo seria naturalmente apelar ao Espírito, né? A proteção do próprio Espírito Santo. Só que ele está fazendo o contrário, ele se fecha ao Espírito Santo e tenta se defender por meio do seu raciocínio pessoal. E daí surge toda a infinidade de enigmas na interpretação da filosofia de Descartes. A filosofia de Descartes não é bem aquilo que chamamos de filosofia de Descartes, não é bem a filosofia de Descartes. É, vamos dizer, uma cobertura lógica que ele deu a um problema muito mais difícil e muito mais dramático do que a mera dúvida cognitiva. Então essa é a minha tese. Infelizmente, o livro é composto de vários pedaços que foram escritos em épocas diferentes. Eu não acho que seja um livro que está bem escrito, não atende às minhas exigências estilísticas do momento, tá certo? Mas eu acho que esse tema é suficientemente importante para justificar que a coisa seja publicada do jeito que está. Não estou pretendendo com isso me substituir aos grandes intérpretes da filosofia de Descartes, sem os quais eu não teria podido fazer nada, porque eu tive que estudar essa gente toda para fazer isso. Nem estou propondo ali uma mudança radical na interpretação total do sistema de Descartes, mas apenas chamando a atenção para um ponto que me parece que os intérpretes clássicos não pegaram direito. Exatamente como eu fiz no livro do Aristóteles, tá certo? Eu não estou propondo, ali não estou propondo a reinterpretação integral da filosofia de Aristóteles, mas apenas chamando a atenção para um ponto que, ao longo dos milênios, só dois tinham percebido, de passagem, que foi São Tomás de Aquino e Avicena. Eles se referem àquilo de passagem e não voltam mais ao assunto. Então eu decidi que, bom, se eles perceberam isso e ninguém mais percebeu, isso deve ser importante, vamos voltar lá. E eu não sei quais as consequências que isso tem para a interpretação geral do sistema de Aristóteles, como também não sei que importância esta minha interpretação das meditações pode ter para a interpretação geral do sistema de Descartes, e nem me interessa, né? Quer dizer, eu não sou eminentemente um intérprete de filósofos do passado, eu não estou investigando nem Descartes nem Aristóteles para entender Aristóteles ou Descartes em termos de história da filosofia, quer dizer, mas estou tentando enfrentar certos problemas filosóficos que são meus de alguma maneira. E para isso uso os livros de filosofia como pontos de apoio, como muletas, tá certo? E não como objeto de interesse em si mesma. Então, está aí
feito o serviço. Não muito bem feito, mas está feito. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.